Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área. Vamos iniciar o estudo de mais uma norma regulamentadora. Hoje nós iremos falar sobre a NR18. Professor, do que se trata a NR18? Ela fala sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, beleza? Então é uma norma voltada apenas para a construção civil, beleza? Não aplicada em nenhum outro ramo, a não ser que seja de construção, de reparo, jardinagem, demolição, enfim, todos os ramos relativos à parte da construção civil, beleza? Então, é uma das normas que eu mais gosto, né? Tanto de ler, de aprender, quanto de lecionar, porque o professor ele já passou, né, já tem experiência por diversos ramos de atividade da construção civil. Então, já trabalhei como engenheiro de segurança do trabalho em linha de transmissão, por exemplo, que é grau de risco 4, instalações portuárias, né, construções aqui no Distrito Federal dos terminais de ônibus. Então, à época aí, era mais de 15 terminais, né, entre construção e reformas, entre construções de prédios residenciais, comerciais, outros tipos de construções que são mais comuns, né? Então, o professor ele tem uma expertise, uma experiência um pouco maior nessa área, e eu pretendo, né, transmitindo ela aqui para vocês de forma bem mais simples e tranquila, para que vocês consigam entender a NR18 de uma forma bem descomplicada, para que você consiga lograr êxito quando for realizar a sua prova, beleza? Então peço que vocês fiquem ligados, fiquem atentos, porque é uma norma que tem vários detalhes. E esses detalhes eles irão fazer diferença no dia que vocês forem fazer a prova de vocês, tá ok? Lembrando, pessoal, nosso curso aqui, a NR18, ela tem um item que trata sobre capacitação, no qual ela fala a carga horária, quais são os conteúdos programáticos. O nosso curso, o objetivo dele é passar para vocês a NR18 na íntegra, tá? Para que vocês consigam responder as questões. Então, iremos abordar os principais tópicos que são cobrados, na prova, beleza? Então, professor, seria como se fosse um treinamento da NR18 que o senhor ministra quando o trabalhador vai iniciar suas atividades? Não, pessoal, não é como o treinamento que eu ministro quando eles irão iniciar suas atividades em obra, por exemplo. É diferente, aqui o nosso estudo é voltado para a norma e voltado para as questões de concurso, beleza? Então, por exemplo, o professor trabalhou em uma empresa que era responsável pela manutenção predial de vários órgãos públicos, por exemplo. Então, ali eu tinha que ministrar a NR18, o curso era voltado para a manutenção predial. Quando eu trabalhei com linha de transmissão, por exemplo, eu ministrava o curso de NR18 voltado para os riscos daquela atividade. Então, quando a gente for falar sobre capacitação, treinamento, vocês vão observar que ele deve ser voltado para os riscos das atividades e ele deve ser atualizado com base nas etapas. Então, uma obra, uma construção residencial, por exemplo, a gente vai ter a fase desde limpeza do terreno, fundação, estrutura, alvenaria e a questão do acabamento. Então, geralmente, vão ser, no mínimo, essas 5 etapas, tá? Então, o treinamento, os riscos são diferentes, com base em cada etapa da obra, e vocês têm que ficar ligados com relação a isso, porque pode ser cobrado para vocês na prova, tá ok? Senão, muita gente acha que é um curso NR18 é um curso genérico que pode ser aplicado, que todos os riscos são iguais para todas as obras e para todas as etapas, e não são, tá? Por exemplo, limpeza do terreno, eu tenho trabalho em altura, eu tenho espaço confinado? Não tem, tá? Então só daí vocês já tiram, já são riscos que não estão naquela etapa e que deve ser levado em consideração no treinamento, tá? Mudou para alvenaria, já é diferente, tá? Pode ser que tenha ali um balancinho, uma cadeirinha suspensa, tá bom? Mudou para fundação,
dependendo do tipo de fundação que vai ser feito. Tem a questão do espaço confinado, tá? Então tem que ter cuidado com relação a esse tipo de coisa. Tá ok, pessoal? Espero que a nossa aula ela corra de forma bem tranquila, espero que vocês consigam entender, espero que eu passe para vocês um pouco do meu conhecimento, tá? Da minha experiência. Lembrando, eu sempre trago aqui para vocês um pouco da experiência prática para que vocês consigam ligar o que a norma fala com a prática. Por quê, professor? O senhor mesmo disse que o nosso curso é voltado para a norma, para a resolução de questões. Pessoal, por que eu sempre trago a prática, faço alusão aqui à prática quando eu estou falando da norma? Porque alguns examinadores, eles podem cobrar ou podem colocar uma situação real para vocês ali no enunciado e pedir para que vocês respondam as questões. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Ainda mais porque o nosso concurso é um concurso de uma área técnica, né? Então você vai ser contratado para ser engenheiro de segurança do trabalho ou para ser técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho de um determinado órgão. E vocês irão executar a atividade daquilo que vocês foram contratados. Então, se você for contratado como técnico, você vai trabalhar como técnico, atuar como técnico. Então, as bancas, elas costumam colocar situações reais para saber se o candidato realmente ele consegue, além de saber a norma, consegue interpretá-la e consegue aplicá-la, tá? No ramo de atuação. Então, todas essas dicas que eu estou dando para vocês, essa parte introdutória que a gente está falando antes de entrar na norma em si, ela é importante, ela tem que ser dita e ela está agregando valor ao seu estudo e aquilo que vocês aquele concurso que vocês estão almejando e estão estudando, beleza? Tranquilo, pessoal? Vem aqui comigo na tela, que a gente vai iniciar a NR18, tá? NR18 que trata sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, a NR18 que está vigente, né? A última atualização dela foi 18 de abril de 2018, que trata, né, com esse nome, Condições, Meio Ambiente e Trabalho na Indústria da Construção. Foi aprovado, né, em fevereiro de 2020 um novo texto da NR18, que ela mudou até de nome, foi para Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Beleza? E ela vai começar a valer 1 ano após a publicação da portaria. Lembrando, pessoal, vem aqui comigo. Lembrando que em reunião, né, da comissão ali tripartite, né, reunião ali do governo, eles decidiram prorrogar, tá? Eles decidiram prorrogar o início da vigência dessas normas, tanto a NR18 quanto a NR9, se eu não me engano, para outubro de 2021. Então, se você vai fazer concurso até essa data, vamos aprender sobre a norma vigente, tá? A não ser que no seu edital esteja escrito lá que você deverá saber, né, da nova redação das normas, enfim, se tem algum detalhe desse explícito. Se não tem, os examinadores eles irão cobrar as normas que estão vigentes, tá? Então, tenha cuidado com relação a isso. Não se preocupe que aqui no GRAM, o GRAM tem um compromisso de manter as aulas atualizadas para vocês e o professor Railton também. Então, tendo essas atualizações das normas, entrou em vigor a nova norma e iremos estar disponibilizando aulas atualizadas para que vocês não fiquem atrás aí com relação à concorrência e estudem com material desatualizado, beleza? Mas lembrando, o professor tem esse papel, o GRAM tem esse papel, mas você também tem esse papel de estar ligado ali nas atualizações. Então, vai ler uma norma? Entra no site da ENIT, tá? Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, entra no site da ENIT e leiam as normas atualizadas. Professor, baixei, por exemplo, terminei meu curso de Engenharia de Segurança 2016 e tinha baixado todas as normas, coloquei no meu Drive e tudo mais, estou estudando por lá. Por exemplo, a NR18 já teve modificação em 2018, então só aí você estaria
estudando por uma norma desatualizada, tá bom? Então tenham cuidado com relação a isso. Eu, particularmente, toda vez que eu vou preparar uma aula, toda vez que eu vou relembrar, estudar ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou lá no site da INIT, vejo se a aula que eu fiz não está desatualizada, se não teve alguma atualização com a norma ou qualquer coisa nesse sentido, tá ok? Beleza, pessoal? Então, dando continuidade, lembrando, estamos aprendendo sobre a norma que está em vigor, tá? A NR18. Qual é o objetivo dessa NR18, pessoal? Ela vai estabelecer diretrizes administrativas de planejamento e organização que objetivam, implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos e nas condições de meio ambiente e indústria da construção, beleza? Então esse é o objetivo da NR18. E onde ela pode ser utilizada, onde que vai ser o seu campo de atuação? Em atividades igual eu tinha começado a falar para vocês, em atividades de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral, independente do número de pavimentos da construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo, tá ok? Então, executou qualquer uma dessas atividades, tem que ser aplicado a NR18, tá bom? Pessoal, por que é importante vocês saberem disso e saberem diferenciar essa questão? Vamos supor que o examinador ele fala para vocês que para dimensionar as instalações sanitárias em uma empresa que faz a manutenção predial. E aí ele pede para que você te dá o número de funcionários, tá? E pede para que você dimensione as instalações sanitárias com base nesse número de funcionários. Até aí tá ok. Se você não souber que tem que aplicar a NR18, você pode lembrar dos dados lá da NR24. Quem não lembra da NR24, vai lá na aula do professor Railton sobre a NR24, que a gente teve uma aula bem detalhada, uma aula bem tranquila, com relação a isso. Então, você pode se confundir e acabar marcando a alternativa errada porque você está pensando nos dados lá da NR24. Por quê? Porque tanto a NR24 quanto a NR18 trata sobre instalações sanitárias. Só que a NR18 é aplicada para qualquer atividade dessa que eu falei para vocês, tá? Demolição, reparo, pintura, construção, manutenção, paisagismo, enfim. E a NR24 é aplicada para outras atividades. Então, tem que ficar ligados com relação a isso, pessoal, porque principalmente porque eu tenho dados duplicados entre as normas. Então, você tem que ficar ligado com relação a isso. E, professor, quando eu tenho essas informações duplicadas, aí você parte do princípio da norma mais específica, né? E beleza? Então, por exemplo, a NR18 é aplicada somente à construção civil, mas lógico que provavelmente, nesse caso que eu estou falando para vocês, quando você já identificar a atividade, você já vai saber, NR18, então nem pensa na NR24, tá bom? Então, fiquem ligados com relação a isso. Pessoal, o terceiro item que fala na norma, depois do objetivo e das atividades em que elas são aplicadas, a norma fala que o ingresso ou a permanência de qualquer trabalhador no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas, nessa norma, na NR18, é vedado. Então, é vedada a permanência ou o ingresso de qualquer trabalhador que não esteja, que não seja contemplado com as medidas de proteção estabelecidas na NR18. Como você pode imaginar isso? Vamos supor que eu contrato uma empresa ou comprei uma carga de tijolo. Vai lá um motorista e descarregar. Ele não é meu funcionário, não é. Só que, a partir do momento que ele ingressa dentro do canteiro de obras, ele tem que estar, eu tenho que assegurar ou fornecer para ele todos os equipamentos para que ele adentre ali no canteiro, ou então eu tenho que bloquear a entrada dele. Não posso autorizar a entrada dele sem que ele esteja com todos os equipamentos necessários, para que ele execute a atividade que ele foi ali executar.
Então, ele precisa descer do caminhão, da cabine e tal, transitar ali no canteiro ou qualquer coisa nesse sentido, então ele vai ter que estar de uniforme, ele vai ter que estar de bota, ele vai ter que estar de capacete, entendem? Então, assim, ou eu forneço todos esses equipamentos para ele, ou eu proíbo a entrada dele, né? Ou eu vedo a entrada dele dentro do meu canteiro de obras, tá ok? Então, isso aí tem que ficar claro para vocês, tá ok? Pessoal, lembrando que a nossa aula ela vai ficar disponível para vocês, que são assinantes aí da plataforma do GRAM. Então, para aqueles que não são assinantes, qualquer dúvida ou qualquer coisa nesse sentido, pode mandar mensagem para o professor nas redes sociais. Lembrando que lá no Instagram do professor Railton ou no YouTube eu dou diversas dicas, né? Desde o uso dos equipamentos, tanto de proteção individual, coletivo, quanto uso de monitoramento ambiental, beleza? Então tá ok. Então já falamos qual é o objetivo da norma, onde ela é aplicada, a questão do ingresso ou a permanência de trabalhadores que não seguem o que está estabelecido pela norma. E o próximo item da norma, ela fala que é a comunicação prévia, que deve ser feito a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades. Isso aí vocês têm que ficar ligados. Por quê? Porque mudou essa questão da comunicação prévia com a nova NR18. Tá? Mas por enquanto a norma vigente ainda fala da comunicação prévia, que deve conter os dados como endereço da obra, endereço correto e qualificação, né, do contratante, empregador ou condomínio, o tipo da obra, residencial, comercial, qual é o tipo da obra, a data prevista de início e conclusão, tá? E o número máximo de trabalhadores previstos ali durante aquela construção da obra. Professor, esse número máximo é o das fases? Por exemplo, estou na fase de limpeza, então o número máximo que eu vou ter ali é 20 trabalhadores. Não, é o número máximo que você vai ter ao longo de ao longo da sua obra, levando em consideração todas as fases, né? Tem a fase de limpeza, de fundação, de estrutura, alvenaria e acabamento, por exemplo. Porque geralmente o pico das obras vão ser ali quando está na parte de estrutura e alvenaria. Então é onde você tem um número maior de funcionários, tá? Então a alvenaria ali bombando. Tem um pedreiro, tem um ajudante pedreiro, vai ter o eletricista, vai ter, enfim, vai estar na hora que está bombando ali a obra, porque tem várias coisas para fazer. Tem o outro colocando cerâmica, né? Enfim, né? Tenho várias funções ali trabalhando de forma simultânea para a execução daquela atividade, beleza? Então, tranquilo até aí, todo mundo conseguindo compreender, tá ok, né? Então, o próximo item, pessoal, vem aqui comigo. O próximo item é o PCMAT. Então, a gente já falou qual é o objetivo da obra, falamos onde ela é aplicada, falamos da comunicação prévia, e o próximo item que a norma transcreve é justamente o PCMAT. O PCMAT é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. É importante que vocês saibam essa nomenclatura. Por quê? Porque, pessoal, cai em prova. Como eu já falei para vocês em várias outras aulas, às vezes uma coisa simples como essa o pessoal não leva em consideração. E acaba perdendo uma questão por causa disso. Então, nomenclaturas básicas que vocês têm que saber: ASO, PPRA, PCMAT, PPP, PCMAT, PPRA, PCMSO, ASO, PPP, PPR. Então são nomenclaturas que vocês têm que saber. PGR, por exemplo, novo agora, o PGR. Então são nomenclaturas que vocês têm que saber e tem que estar na ponta da língua. Quando eu falar PCMAT, aí você vai me falar Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, né? Enfim, então vocês precisam saber e essas informações têm que estar na ponta da língua de vocês. Então, se alguém perguntar o que é isso, vocês já têm, já tem que saber, já tem que falar, porque vocês são profissionais de segurança. A maioria que está assistindo a aula aqui, ou está formando,
ou já é formado na área de segurança e saúde no trabalho. Então, isso a gente já imagina que são informações que vocês já sabem. Por isso que o professor, às vezes, ele passa até um pouco mais rápido em algumas informações, porque, na realidade, tudo que a gente está vendo aqui nas nossas aulas, vocês já viram no curso de vocês. Vocês já formaram, fizeram uma pós-graduação de 2 anos, ou fizeram um curso técnico aí de 2 anos, e durante esses 2 anos, vocês estudaram tudo que a gente está falando nas nossas aulas. A diferença é que aqui o nosso estudo é um estudo mais aprofundado na norma e mais direcionado para a resolução das questões, né? Mas assim, a gente já imagina que vocês já tenham pelo menos a base. Mas lógico, professor, poxa, fiz meu curso técnico há muito tempo, ou então tal norma faz tantos anos que eu não tenho contato, ou então teve uma mudança na norma e eu ainda não tive tempo de ter esse contato, de ler e tudo mais. Aí o professor, né, a nossa aula aqui vai ajudar bastante. Mas lembrando, a nossa aula é boa? Mas é totalmente suficiente? Não, não é totalmente suficiente. Então, o seu dever de casa é ler a norma na íntegra e também resolver questões. Então, se você quer lograr êxito aí no seu concurso, segue essa dica do professor. Além das aulas do professor Railton, leiam as normas e resolvem questões. Tenho pouco tempo, assistam às aulas, resolvem questões. Tenho mais tempo, bota a leitura da norma aí no meio, tá ok? Então tudo vai ser questão do seu tempo. Por quê? Porque as nossas aulas aqui, a gente passa de forma geral em basicamente quase todos os itens da norma e eu sempre estou dando umas dicas aqui de quais são os itens que estão mais caindo ou não, beleza? Então, voltando com relação ao PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pessoal, quando que eu devo elaborar o PCMAT? Quando minha obra tiver mais do que 20 funcionários, 20 trabalhadores. Menos do que 20 trabalhadores, eu não preciso elaborar o PCMAT. Professor, e qual programa deve ser elaborado? Por enquanto, enquanto está em vigência a antiga NR9 e a antiga NR18, vocês devem elaborar o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, até 20 funcionários, elabora-se o PPRA. A partir de 20 funcionários, é obrigatório que seja elaborado o PCMAT. Professor, e se eu tenho 5 funcionários, mas eu tenho previsão ali que numa próxima etapa da minha obra eu tenha 25, eu posso já elaborar o PCMAT? Pode já elaborar o PCMAT sem problema nenhum, porque o PCMAT ele tem que contemplar, as exigências descritas lá na NR9, tá ok? Então, o PCMAT ele tem que contemplar as exigências estabelecidas na NR9. E, professor, quem deve elaborar o PCMAT? O PCMAT ele deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado. Nesse caso, é um engenheiro, tá ok? O PPRA não precisa ser um engenheiro, na realidade não precisa ser nenhum profissional do SESMIT para elaborar o PPRA, mas o PCMAT já tem a necessidade de que seja um engenheiro, beleza? Professor, por quê? Porque além dos itens que estão descritos na NR9, o PCMAT também contempla a parte dos projetos de proteção coletivas que devem ser indicados. E quem tem a atribuição para fazer isso é um engenheiro, beleza? E professor, tranquilo, então o senhor falou que a partir de 20 funcionários eu tenho que ter o PCMAT, que ele tem que conter as exigências estabelecidas pela NR9, que tem que ser um profissional legalmente habilitado para elaborar, e de quem é a responsabilidade por elaborar e implementar o PCMAT? A responsabilidade de elaborar e implementar o PCMAT é do empregador, tá ok?
do empregador. Beleza? Professor, tranquilo, até aí beleza. E quais são os itens que tem que ter no PCMAT? Vem aqui comigo na tela que a gente vai aprender quais são os itens que tem que compreender o PCMAT. O primeiro é o memorial sobre as condições meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes e as doenças de trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Pessoal, medidas preventivas. Vem aqui comigo. Medidas preventivas. Lá o PCMAT não tem que contemplar as exigências estabelecidas pela NR9. Beleza. Na NR9 fala que as medidas, preventivas, ou corretivas, elas têm que seguir uma hierarquia, que é: primeiro a gente vai tentar eliminar o risco, depois medidas de proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, as individuais, tá ok? Então, quando ele fala aqui que tem que, além dos riscos ali que são descritos na NR9, que são os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, tem que levar em consideração os riscos de acidente e as doenças do trabalho no PCMAT e as suas medidas preventivas. Essas medidas preventivas, elas têm que seguir essa ordem, que é tentar eliminar os riscos, medidas corretivas, administrativas e, por último, as medidas individuais, beleza? Conseguiram entender, Para quem não assistiu a aula da NR9 do professor Railton, dá tempo ainda, pode voltar lá e assistir, ou então também pode assistir depois das aulas da NR18, que não tem problema nenhum, tá ok? Mas muita coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai levar em consideração a NR9, por isso que é importante que vocês saibam, mas creio que todos já tenham tido contato com essa norma, beleza? Vem aqui comigo na tela. Então, medidas de proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, colocar aqui medidas coletivas e, por último, as medidas individuais, tá bom? Então, projeto de execução de proteções coletivas, projetos em conformidade com as etapas de execução da obra. Então, quais seriam as etapas? Aquelas que eu falei para vocês. Podem ser de limpeza, pode ser de estrutura, fundação, alvenaria, acabamento, enfim. As especificações técnicas das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas, cronograma de implementação das medidas preventivas definidas no PCMAT, em conformidade com as etapas de execução da obra, layout inicial e atualizado do canteiro de obras, frente de trabalho, contemplando inclusive a previsão e o dimensionamento das áreas de vivência. Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com sua carga horária. Beleza? Pessoal, vem aqui comigo. Então, com relação ao PCMAT, é basicamente isso. Quando ele fala em especificações das proteções coletivas, então ele é um projeto, por exemplo, vai ter um andaime. Onde que esse andaime será fixado? Onde que a linha de vida será fixada? Eu tenho um parabolt ali para colocar aquela linha de vida, como é que vai ser? E esses projetos, eles têm que ter as especificações técnicas, e lembrando que o PCMAT ele tem que vir junto com a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro. Todo documento assinado por um engenheiro, ele tem que emitir junto ao CREA do seu estado uma anotação de responsabilidade técnica, tá bom? Que é a nossa ART, beleza? Então, todo documento que o professor vai assinar, por exemplo, que ele é engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho que emitir minha anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, senão eu sou passível de multa, tá? Então, se houver uma fiscalização ali do CREA, tem algum documento que o professor não emitiu a ART, pode ser multado, tá ok? Pessoal, tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Com relação ao PCMAT, é bem tranquilo, E além disso, por último, ali o último item, que é o programa de educação educativo, com relação aos acidentes e às doenças, você pode colocar ali até incluindo junto com seus DDS, Então fazer uma previsão ali com uma carga horária, beleza? Então, pessoal, com relação ao PCMAT é isso. A gente vai encerrando o nosso primeiro bloco sobre a NR18. Então, espero que vocês tenham gostado.
a norma é uma das normas, pelo menos aqui no Distrito Federal. Distrito Federal é um campo que mais contratos profissionais de segurança e saúde no trabalho, então creio que a maioria já tenha tido contato com ela. E você também que ainda não teve contato com essa norma, quando você for trabalhar no serviço público, provavelmente você terá contato com ela na fiscalização de algum contrato de manutenção predial ou qualquer coisa nesse sentido lá no teu órgão, beleza? Então é importante que vocês prestem bem atenção e, claro, procurem cursos de capacitação continuada sobre essa norma também, sobre essa temática. Então, não que tenha necessidade para você fazer o seu concurso, mas para crescimento pessoal, para crescimento profissional e para que vocês aprendam essa parte dos cursos relacionados à aplicação em si da norma. Beleza? Pessoal, espero que estejam gostando. Aguardo vocês no próximo bloco. Lembrando, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Railton Carvalho e até a próxima!